Legal. Tá gravando sim, dá uma olhada aqui. Muito orgulho e um pouquinho também de aquele fascínio por a gente chama de fã. Acompanho o trabalho desse atleta por muitos anos, que eu queria chamar aqui para proferir para a gente a palestra. Atitude mental de um campeão, o grande mestre de xadrez, Rafael Leitão. Por favor, Rafael. Foi 5 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão mundial e já representou o nosso país em mais de 30 países diferentes. Por favor. Bom, primeiro eu agradeço a presença de todos. Fiquei muito feliz por ter recebido o convite da faculdade para falar com jovens sobre a minha experiência no xadrez e sobre o que é preciso, o que são feitos os campeões, as qualidades necessárias para você vencer o esporte. E, bom, como o Henrique falou, eu tenho uma profissão assim um pouco, digamos, exótica no Brasil, né? Então, muitos devem estar um pouco curiosos, saber o que é, na verdade, ser profissional de xadrez no Brasil, como que é essa vida. Talvez muitos de vocês nem soubessem que existe essa profissão. É um esporte muito popular ainda, está se desenvolvendo muito. E eu aprendi a jogar xadrez muito cedo, 6 anos, meu pai me ensinou. E eu sempre gostei muito do jogo, desde criança. Eu sou profissional de xadrez, quer dizer, eu jogo xadrez há 25 anos. Então, hoje eu tenho 32, jogo desde os 6, competições desde os 7. E já representei o Brasil em algumas competições, como campeão mundial, da categoria, campeão brasileiro, enfim, estou há muitos anos aí no xadrez, eu já sou até, de certa forma, um veterano, né? Então, hoje em dia são muitos jovens os jogadores que estão aparecendo. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa minha experiência no jogo de xadrez e o que eu aprendi ao longo dessa caminhada, sobre as atitudes mentais necessárias para você ser um campeão de esporte, tá? E eu vou falar muito da minha experiência, essa conversa vai ter um tom muito pessoal, porque eu vou falar para vocês o que funcionou comigo, o que eu aprendi ao longo dessa caminhada e a gente vai conversar sobre essas atitudes que eu acho que o xadrez fica até um pouco mais evidenciado. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente fala sobre isso é que na verdade conta mais, né? Se é o talento ou se é a atitude de um esportista, tá? Eu vou até falar para vocês que eu gostaria que as ideias que vão ser transmitidas nessa nossa conversa, elas podem ser úteis em diversas atividades. Então você não precisa restringir essas ideias para o campo esportivo. Elas podem ser aproveitadas em outras áreas profissionais, com certeza. Então, essa parte do talento, eu acho muito importante a gente começar respondendo isso daí, porque as pessoas sempre me perguntaram: não, você então começou a jogar muito cedo, você deve ter um talento absurdo para jogar xadrez, ou eu não jogo xadrez porque eu nunca fui talentoso, o meu negócio é outra área. Então, eu gosto de dizer que existem 2 talentos, na verdade. Existe um talento específico para uma determinada atividade. Tá? Então, digamos, uma pessoa tem um talento para jogar xadrez porque ela observa a coordenação das peças com um pouco mais de velocidade, ou ela tem alguma qualidade que facilita a compreensão dela no jogo de xadrez. Mas existe uma outra coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, que é o que eu chamo de talento genérico. E é sobre isso que a gente vai falar mais hoje, tá? Que são as atitudes necessárias para você vencer, porque só o talento específico não basta. Por mais talentoso que um esportista seja, qualquer que seja a sua atividade, se ele simplesmente se restringir a isso e não desenvolver suas habilidades, ele nunca vai ser um atleta de alto nível, tá? Então, eu diria que esse talento genérico, ele é igualmente importante, tá? E é uma coisa, infelizmente, assim, renegada. Então as pessoas, vocês já devem ter visto isso, é muito comum
compara dois atletas, por exemplo, e as pessoas falam com admiração, não, aquele fulano de tal, ele é muito talentoso, joga muito bem e tal, mas ele não se dedica, então ele não conseguiu render tudo que ele poderia. E aí fala de um outro atleta que, não, ele não tem muito talento, mas ele só se desenvolveu, só um atleta de alto nível, porque ele treinava 10 horas por dia, só por isso que ele chegou no topo. Como se isso fosse um demérito, né? A pessoa tem uma capacidade de trabalho superior à outra, por exemplo, tá? Então esses talentos genéricos, eles são extremamente importantes. Então, o sucesso de um atleta ele é formado com base nessas duas qualidades. Não simplesmente você ter um talento específico para uma determinada atividade. Isso eu até aumentaria, diria que em qualquer atividade isso acontece. Por que o xadrez ele é tão interessante, na minha opinião, para a gente ter essa conversa sobre atitude mental? Bom, não sei se aqui quantas pessoas jogam ou já tiveram a experiência de jogar xadrez, eu sei que algumas sim, fazem até parte do clube, mas não sei, muita gente deve, o jogo pode ser um tanto misterioso, por isso que eu botei essa imagem com um tabuleiro de xadrez. Ele tem 64 casas, 32 peças, tá? É a representação de uma guerra. Só para desmistificar algumas coisas, muita gente tem a imagem que o jogo de xadrez é muito demorado, que demora dias, as partidas a dia, nada disso existe, tá? Toda partida de xadrez é jogada com um relógio, é marcado o tempo. As partidas duram, em média, 3 horas no ritmo oficial, mas quem quiser se aventurar e jogar partidas no ritmo muito acelerado, até agora há pouco a gente estava jogando partidas com 3 minutos para cada jogador aqui para se divertir. Então, só para falar para vocês que o elemento tempo ele está sempre presente numa partida de xadrez. Eu considero o jogo de xadrez muito interessante para falar dessa atividade mental, dessa atitude mental. Primeiro porque, o jogo de xadrez é um esporte individual, tá? Então, os nossos erros, os nossos acertos, eles não vão ser maculados por os erros e os acertos dos nossos companheiros de equipe, tá? Segundo que é um esporte mental e com uma grande carga psicológica, eu diria até mesmo, para quem joga profissionalmente, chega a ser brutal, tá? Então, uma partida de xadrez, ela gera um estresse absurdo. Durante uma competição é comum jogadores perderem peso, se desesperarem em caso de derrotas, porque realmente é um esporte que você não consegue extravasar, toda a sua emoção não vai para dentro. Quando se ganha uma partida de xadrez, a gente não sai comemorando, ou não pode ficar gritando durante a partida que eu fiz uma jogada boa, meu adversário não viu. Todas essas emoções vão se acumulando dentro de você. Então, isso gera uma carga extenuante, tá? E uma coisa muito interessante sobre o jogo de xadrez é que ele reflete exatamente a personalidade do jogador. Eu até poderia fazer esse experimento com vocês. Se vocês me derem 100 partidas, por exemplo, de um jogador profissional, mesmo que eu não conheça essa pessoa, eu sou capaz de falar para vocês traços da personalidade desse jogador só com a minha observação das jogadas e das decisões que ele toma numa partida de xadrez. Posso dizer se ele é tímido, extrovertido, se ele gosta de atacar, se ele gosta de se defender. Todo isso seria uma pessoa que usa muito a memória, ou gosta mais de improvisar. Todas essas qualidades eu posso falar com a observação de uma partida de xadrez. Então o jogo ele reflete a personalidade do seu jogador. Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou citar exemplos de grandes jogadores de xadrez e falar das qualidades que eles impuseram em suas partidas, o que eles acrescentaram, por que eles venceram, falar um pouco dessa minha experiência também. Vou falar também de outros desportistas, mas por isso que eu acho que o jogo de xadrez é excelente para a gente ter essa conversa sobre a atitude mental. Bom, ao longo dessa conversa eu gostaria que vocês se perguntassem, a gente vai falar de várias qualidades aqui, e vocês se perguntassem, fizessem esse exercício comigo, cada uma dessas qualidades que eu apresentar, vocês se perguntarem como que isso é na vida de vocês. Se vocês acham que vocês têm de mais, têm de menos, se é uma coisa que poderia ser treinada, poderia ser desenvolvida, ou se vocês acham que vocês podem melhorar isso daí, porque o autoconhecimento é a base de tudo. As pessoas, elas podem ser igualmente, ter um sucesso igualmente numa atividade profissional,
completamente diferentes. Tá? O que não existe é uma receita pronta para o sucesso. Isso não existe em nenhuma atividade. Então, você tem que descobrir o que é melhor para você. Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício ao longo da nossa palestra, para a gente entender, cada um entender como que é a sua personalidade e o que pode ser aproveitado disso tudo. Tá. Eu falei que esse é o talento genérico, eu chamo de atitudes mentais, que são basicamente, entre outros, confiança, dedicação, criatividade, vontade de vencer, tudo isso que a gente vai falar. E, como tudo nessa área, existem muitos mitos, né? Um dos mitos é que essas qualidades, assim como o talento específico, elas são inatas. Né? É curioso, porque nesse meio de esporte, a gente escuta muito os comentários dogmáticos e do tipo, não, eu não tenho, por exemplo, não tenho paciência para jogar xadrez, eu não consigo me concentrar durante várias horas, e as pessoas falam como se isso fosse uma coisa que nunca pudesse ser treinada. Quer dizer, não sei, eu não tenho confiança para enfrentar um jogador mais forte, não adianta, não tem como jogar. Então, tudo isso pode ser treinado, na verdade, tá? Então, eu sou totalmente contrário a essa visão dogmática, fatalista, de que a pessoa tem ou não tem talento, se ela não tiver, ela não consegue se desenvolver, ou que a pessoa tem ou não tem essas qualidades, e isso é impossível. Ao longo da minha experiência profissional, eu descobri que tudo pode ser treinado. Depende muito de você ter vontade, você querer se aprimorar e você acreditar. Tá? E eu acredito piamente que tudo isso pode ser treinado. As pessoas me perguntam muito, por exemplo, sobre jogo de xadrez, que é um jogo para... Eu até respondi isso hoje, na entrevista que fizeram antes da exibição. Não, o jogo de xadrez é para pessoas, só para pessoas inteligentes, né? Assim, a maioria das pessoas não podem aprender, o jogo de xadrez é uma atividade muito elitista, né? As pessoas não... E na verdade é um jogo extremamente simples. Eu gostaria que todos vocês, depois, os que ainda não sabem as regras do jogo, qualquer pessoa rapidamente pode aprender. Assim como qualquer atividade, é difícil você jogar bem. Né? Assim como é difícil você ser um atleta de alto nível de futebol, natação, vôlei, etc. Mas essa visão fatalista de que tudo é muito difícil, etc., é a primeira coisa que eu gostaria de tirar esse dogma da cabeça de vocês. Primeira atitude mental que eu gostaria de conversar com vocês é confiança. Tá? Todo atleta de alto nível precisa de confiança. Esse daí com essa cara de mal, esse bico aí, é o Garry Kasparov. Ele é um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos. Ele é muito conhecido, ele tem notícias dele constantemente no noticiário agora, porque ele está tentando, ele faz oposição ao presidente da Rússia, o Putin, e vira e mexe ele vai preso. Então, recentemente ele conheceu o xadrez por dentro, literalmente. Então, ele está sempre aí na mídia. O Kasparov, eu coloco ele como um exemplo da confiança, tá? Eu até já tive a oportunidade de ver o Kasparov atuando e conversar com ele. Ele é daquelas pessoas que, quando ele está do seu lado, parece que é uma sensação interessante, parece que ele está sugando sua energia, tá? De tanto que ele quer vencer, de tanto que ele quer fazer o melhor o tempo todo, ele leva isso a uma carga que você, parece que você está perdendo energia quando você está do lado dele. E muitos jogadores que o enfrentavam quebravam psicologicamente, não aguentavam a carga emocional de jogar com um jogador desse nível de confiança, tá? Isso intimidava os adversários. Vocês vão ver que nem todos, depois eu vou passar um vídeo do Kasparov mais tarde, vocês vão ver que nem todos, mas muitos quebravam, não conseguiam suportar essa tensão. E eu acho interessante passar a minha experiência do seguinte: o jogo de xadrez especificamente é uma das atividades que menos permite falta de confiança. Por quê? O que eu noto é que talvez em alguns determinados esportes de curta duração ou atividades de curta duração, você pode treinar tanto um músculo ao ponto dele responder mesmo sem sua mente atrapalhar.
Você desenvolve uma habilidade que praticamente você não precisa pensar. O seu corpo responde por você. No xadrez isso não acontece. Como eu falei, uma partida de xadrez ela dura de 3 a 4 horas em média. E durante essa partida, toda essa emoção, essa carga emocional que está na sua mente, ela é brutal e você vê todo tipo de fantasmas durante uma partida, tá? Se você estiver sem confiança, você não consegue calcular tudo que você precisa calcular com precisão. Se você se acostumar a achar que seu adversário está sempre vendo uma jogada na frente, que seu adversário é mais forte, você acaba fugindo das continuações que levariam a uma partida mais complicada. Você fica sempre fugindo de tudo. E numa partida de xadrez isso é sentença de morte, tá? Então, o que fazer, né? Eu vou jogar com um jogador mais forte que eu, um jogador do nível do Kasparov, que tenta me intimidar. Isso é muito comum numa partida de xadrez. Eu já enfrentei, não o Kasparov, infelizmente nunca tive o prazer de enfrentá-lo, mas eu já enfrentei o Anatoly Karpov, que é o rival histórico dele, durante muitos anos. E até consegui vencer uma partida do Karpov, quando ele esteve no Brasil em 2004, uma partida oficial. E é uma sensação diferente, você realmente está jogando contra um jogador, no meu caso, no caso do Karpov, é um jogador que eu conheço desde criança, né? Entre aspas. Desde os 6, 7 anos eu cresci vendo as partidas dele nos livros, eu enfrentei ele. Se eu não tivesse muito preparado para essa situação, eu não ia conseguir nem fazer minha jogada, eu não ia tremer, tá? Então, o que fazer quando a confiança parece que vai te deixar na mão? O que vocês acham que pode ser feito? Acho que eu passei demais. Pode voltar só um slide. Isso. Como que você pode melhorar a confiança? Eu acho essa imagem muito interessante. Ela reflete o que eu faço nessas situações. Na verdade, eu tenho uma rotina toda vez que eu vou disputar uma competição e especificamente antes de uma partida difícil, né? Que é de visualizar exatamente tudo que eu quero que aconteça nessa partida. Claro que eu não posso visualizar meu adversário cometendo erros, esse tipo de coisa, mas eu visualizo tudo que eu quero fazer nessa partida, como que eu quero me portar, como que eu quero tomar minhas decisões, que nível de concentração eu quero atingir, se eu quero jogar rápido nos momentos importantes, esse tipo de coisa. Eu já li muitos relatos também de atletas de alto nível de outros esportes, que eles mostram também, citam a importância do poder da visualização. Eu acho que fundamentalmente para quem tem problemas de confiança, quem quer melhorar a confiança, essa é a única forma de você trabalhar. Você tem que desenvolver sua visualização e construir uma imagem de vitória, tá? E essa é a forma de vencer problemas de confiança que na maioria das atividades é importante você ter, para ser um vencedor. Bom, antes de falar sobre a próxima atividade, vamos botar esse vídeo para ilustrar um pouco as minhas ideias. Posso ficar lendo? Beleza. Não, só botar aqui.
A legenda está um pouco... Vou tentar acompanhar aqui. Talvez seja minha culpa. Eu esqueci de acreditar que era fácil quando não era. E vinha jogadas de destaque que começavam na linha do lance livre e não no ginásio. Todo arremesso que eu dei ganhou um jogo. E meu jogo foi construído num relâmpago e não numa fogueira. Talvez seja minha culpa que você não tenha visto que a derrota me dava força, minha dor era minha motivação. Pensar que o basquete era um dom divino, né? E não algo que eu treinei todos os dias da minha vida. Bom, eu ia perguntar para vocês qual que era a qualidade, eu acho que eu acabei apertando aqui sem querer, mas enfim, a qualidade aqui é dedicação, tá? Então, esse vídeo é muito interessante, porque mesmo um jogador de alto nível, provavelmente o jogador mais talentoso da história do basquete, todos os esportes, muito provavelmente, que é o Michael Jordan, ele fala sobre isso, né? Eu acho muito legal quando ele fala que as pessoas sempre acharam que ele acertava o arremesso, que era tudo fácil, o basquete veio para ele naturalmente, e não uma coisa que ele treinou todos os dias na vida dele. Tem um outro vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, sobre o Michael Jordan também. Ele fala, ele dá todas as estatísticas de todas as vezes que ele errou. Então é muito interessante, porque as pessoas lembram o Michael Jordan sempre acertava o último arremesso. Michael Jordan nunca errava lance livre. Aí ele fala, na minha carreira eu errei tantos mil lances livres, 35 vezes que era o último arremesso que eu fazia eu errei. Ele vai dando esses monte de estatísticas, ele fala, por isso que eu tive sucesso. Entendeu? Nunca teve medo de errar. Eu acho muito interessante esse vídeo que ilustra a dedicação necessária para você ser um atleta de alto nível. Esse cidadão aí na capa da revista Life é o Bob Fischer, americano. Na minha opinião, o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Ele, em 1972, derrotou o Boris Spassky, que era russo, e tirou o xadrez das mãos da União Soviética, o título que eles tinham há 30 anos aproximadamente. E o Fischer, para mim, ilustra os extremos da dedicação. Tem uma história curiosa do Bob Fischer que me é relatada. O Fischer é uma figura assim, não sei com o que eu poderia comparar, mas ele é uma figura emblemática no xadrez. Ele tem uma aura de mistério ao redor da vida dele. Depois que ele foi campeão mundial, para vocês terem uma ideia, ele nunca mais jogou xadrez, só no final da vida mesmo. Ele faleceu há alguns anos. E tem um jogador de xadrez que escreveu muitos anos uma coluna no estado de São Paulo, chamado Herman Klaus. Ele me conta a história quando ele conheceu o Bob Fischer. É muito interessante essa história. Em 1970, o Fischer jogou um torneio na Argentina, em Buenos Aires, e os dois se encontraram nas escadarias do clube de xadrez de Buenos Aires. E o Herman Klaus, mestre internacional, existem no xadrez algumas categorias. Grande mestre é a última categoria do xadrez, categoria máxima seria, mal comparando, com faixa preta. E o mestre internacional é um que está quase lá, né? Mas ainda não é, seria, sei lá, uma faixa roxa, uma categoria inferior. E o Herman, mestre internacional, morando aqui no Brasil, holandês de nascença, encontrou o Fischer e ficou louco quando ele viu o Fischer, né? O Fischer foi ídolo de gerações, né? Então o Herman foi atrás dele e falou, não, olha, por favor, eu sou um jogador do Brasil, gostaria de ser autógrafo. E o Fischer olhou para ele e falou, você é o... Aí o Herman falou, eu sou o Herman Klaus, jogador do Brasil. Você é Herman Klaus? Ele falou, eu recentemente vi umas partidas suas, o Fischer falou. Você jogou no campeonato do Clube de Xadrez São Paulo, contra fulano de tal, e você jogou boas partidas, mas eu acho que na terceira partida que você jogou, você poderia ter jogado melhor em tal situação. E começou a falar para o Herman o que ele poderia ter feito, e começou você vê que um jogador desse tipo ele era tão fanático no xadrez que ele acompanhava até partidas de campeonatos que, por nível dele, poderiam ser tão interessantes. Mas ele estava o tempo todo estudando xadrez. Existem relatos
de várias pessoas que conheceram o Fischer também, que falam que nunca viram ele sem um tabuleirinho magnético na mão. Tá? Então, xadrez, a forma de se estudar xadrez é um pouco curiosa. É uma atividade que requer muito trabalho e ela tem uma particularidade que o jogo de xadrez ele não está preso no espaço físico. Tá? A verdadeira partida de xadrez se desenvolve na mente. Então, eu posso estar aqui, o xadrezista profissional, ele tem o tabuleiro todo na sua cabeça. Tá? Então, você pode me perguntar a cor de qualquer casa do tabuleiro de xadrez, que eu falo instantaneamente para você se é branco, se é preto, porque o tabuleiro de xadrez está na minha mente. Tá? Então, eu posso estar aqui falando com vocês e ao mesmo tempo estar analisando variantes ou pensando em partidas que foram jogadas, tentando melhorar a minha estratégia. A verdadeira partida está na mente. Então, isso pode ser tanto uma dádiva quanto uma cruz. Porque, por ser uma atividade muito apaixonante, muitos xadristas acabam cruzando essa barreira do aceitável e o xadrez acaba se tornando a própria vida deles, né? Como foi o caso do Bob Fischer, que estudava constantemente. Um outro exemplo é o Mequinho, não sei se alguém conhece, é o xadrista brasileiro mais destacado na história. Hoje em dia ele continua jogando, não no mesmo nível de antes, e também é um jogador extremamente dedicado. Então, vou falar para vocês um pouco de como foi isso aqui na minha carreira. Deixa eu ver. Beleza. Como que é esse estudo do xadrez? Quando eu aprendi a jogar com 6 anos, meu pai, felizmente, tinha uma biblioteca muito extensa de livros de xadrez em casa. Desde os 7 anos eu já visitava essa biblioteca, tentando me aprimorar no jogo. Eu diria para vocês que eu consegui o meu título de grande mestre, como eu falei para vocês, é o título mais importante para um xadrista. Eu consegui com 18 anos, o mais jovem brasileiro conseguia esse feito. Eu diria que, pelo menos até o meu título de grande mestre, desde os 8 anos até os 18, foram muito raramente aconteceu de eu ficar 2, 3 dias sem estudar uma partida de xadrez. Tá? Então precisa de uma dedicação realmente intensa para você conseguir vencer o jogo. Muita gente acha que é um jogo puramente inteligência, que eu estou falando para vocês, que na verdade exige uma dedicação mesmo absurda. Até hoje, as minhas atividades como xadrista profissional me ocupam no mínimo de 6 a 8 horas todos os dias. Tá? E, bom, como eu sou feliz de fazer uma coisa que eu gosto muito, esse tempo realmente não passa para mim. Mas para toda atividade é preciso de muita dedicação. Essa teoria das 10.000 horas que eu coloquei aí, eu li recentemente um livro muito interessante que eu recomendo. O nome do livro em português em inglês é Outliers, Histórias de Sucesso. Um autor britânico chamado Malcolm Gladwell. Eu recomendo muito esse livro. A motivação dele é justamente falar de histórias de sucesso no esporte e em outras áreas da vida, especialmente no ramo empresarial. E ele defende a teoria de que para toda atividade ser bem desenvolvida, para você alcançar maestria em toda atividade, você precisa de 10.000 horas de prática. Tá? Até gostaria que vocês pensassem sobre esse número, 10.000 horas. Vocês acham que é muito, que é pouco? A maioria das pessoas atinge ou não? Se vocês concordam ou não? Tá? Eu particularmente acho que ele exagerou um pouco. Ele botou uma coisa para impressionar, mas é muito interessante as histórias que ele conta. Ele fala de atletas, ele fala do Bill Gates, ele fala dos Beatles, ele fala como essas pessoas, no caso dos Beatles, os músicos, alcançaram um nível, um sucesso internacional, o máximo que eles poderiam, mas como eles tiveram que colocar essas 10.000 horas, tá? Eu fiz os meus cálculos, eu há muito tempo também já atingi essas 10.000 horas jogando xadrez, mas enfim, independente do número, qual que seja quanto tempo você precisa se dedicar, o fato é que realmente é muito importante você ter um nível de dedicação máximo, não adianta só o talento. Para você conseguir trabalhar nesse nível,
é óbvio que você precisa ter motivação. E é isso que eu falo para vocês, que você precisa se conhecer. Então você precisa saber o que te dá motivação. Botar uma foto de um iate que você quer ter quando você tiver muito sucesso na determinada atividade, uma foto do apartamento que você quer comprar, ou a foto do adversário que você quer vencer, ou sei lá, a sua motivação é simplesmente melhorar. Enfim, você precisa criar a sua motivação, mas você não pode fugir desse trabalho duro para ser um atleta de alto nível. Concentração, obviamente, não poderia faltar. Esse é Mikhail Botvinnik, patriarca da escola soviética de xadrez, foi campeão mundial durante muitos anos. Vocês podem ver aí a expressão sisuda dele, que você olha para ele, você já pensa num trabalho científico, exatamente isso que ele desenvolveu. Ele foi todo fundador da escola soviética, ele pensou em tudo que você precisava fazer para ser um xadrezista de alto nível. E garanto que todos vocês aqui já passaram por essa situação, devem ter curiosidade também, de saber se um jogador de xadrez, ele fica ali aquelas 3, 4 horas, ele fica concentrado ao máximo o tempo todo, ou se a mente em algum momento divaga ou não, tá? Eu tenho uma história curiosa para contar. Eu cheguei semana passada da Olimpíada de Xadrez, foi jogada em Istambul. A Olimpíada de Xadrez é separada da Olimpíada convencional, ela é de 2 em 2 anos. E um dos confrontos mais importantes contra a equipe da Inglaterra, uma equipe fortíssima, o campeonato, a Olimpíada é disputada por equipes, são 4 contra 4. Eu estava jogando tranquilamente nem tanto, né? Porque eu estava jogando contra um jogador que já foi número 5 do mundo. Mas eu estava lá, lutando na minha partida, e de repente eu olho para o lado, meu companheiro, acho que ele não vai ficar ofendido se eu citar o nome dele, que é o Gilberto Milos, experiente, né, mestre brasileiro. Em um determinado momento eu olho para a expressão dele e ele estava, sabe quando você olha para a pessoa e ela está segurando o riso, parece que ela vai explodir. Ela está segurando, e eu conheço o Milos há muito tempo, eu falei, não, alguma coisa está passando na cabeça dele, né? E aí ele se controlou, até que continuou, conseguiu jogar. Terminou a partida, eu falei para ele, não, Milos, o que aconteceu? Eu olhei para você e quase comecei a rir junto, né? Eu tive que parar de olhar, tentar me concentrar na partida. E aí ele falou, não, você não vai acreditar. Eu estava jogando e tal, em determinado momento eu lembrei de uma piada e eu não consegui tirar essa piada da minha cabeça. Né? Não deu, fiquei lá, perdi 10 minutos pensando nisso. Tá? Então, vocês já devem ter tido essa experiência, quem faz concurso, tem que fazer uma prova demorada, em algum momento fica uma música na sua cabeça, você fica, isso acontece muito no xadrez também. Né? E como fazer isso sumir? O que acontece? Esse é um obstáculo que tem que ser vencido. Vou contar uma história curiosa para vocês. Um pouco desse controle aqui. Já tentei para lá, para cá. Se quiser passar aí para mim, fica mais fácil lá. Tá. Essa é uma história curiosa. Está relatada por um livro de um ex-campeão mundial, vai aparecer para a gente daqui a pouco. Basicamente, o nome dele é Mikhail Tal, russo também. Russo não, na verdade ele nasceu desde a União Soviética, nascido na Letônia. E ele conta uma história muito curiosa, que eu sempre fui um adorador de literatura, não só em xadrez, mas principalmente em xadrez. Então eu devorava esses livros desde criança, esses relatos. Quando eu era criança eu lia e tentava imaginar o que estava passando na cabeça desses campeões mundiais. E para minha surpresa eu vi uma história que ele conta muito interessante. A gente pode ter a ideia de que grandes campeões do esporte, especialmente no xadrez, que é um esporte mental, estão 100% concentrados. E olha só, o cidadão foi campeão mundial com 24 anos, na época o mais jovem campeão mundial da história, ele conseguiu ver, tá? Uma mente brilhante. Aí ele conta que ele estava jogando uma partida do campeonato soviético, um jogador chamado Vazilkov, e ele estava jogando e de repente chegou no momento crítico da partida. Ele precisava, vou tentar falar para vocês que não jogam xadrez, alguns de vocês que não jogam xadrez, como que é isso? Ele chegou numa situação
que para fazer a jogada dele, ele precisava calcular milimetricamente tudo o que ia acontecer. Tá? Ele tinha que visualizar pelo menos 5 jogadas na frente. Tá? Era uma jogada crítica, um erro ali seria fatal. E ele começou a pensar nisso, de repente ele se lembrou de um poema russo que falava o seguinte, em tradução livre, né? Falava, como era difícil aquele trabalho, tirar um hipopótamo do pântano. E aí, ele, no meio desse cálculo, ele se lembrou desse poema e ele começou a se perguntar, se eu tivesse que tirar um hipopótamo do pântano, o que eu faria? E aí ele relata essa experiência muito engraçada. Ele fala, ele tinha que decidir se sacrificava um cavalo, uma jogada de cavalo que ele tinha que fazer. E ele ficou pensando, ele falou, pensei em levar helicópteros, pensei em levar um guindaste, fiz de tudo, pensei numa corda, mas em um momento eu tive que admitir que eu fracassei como engenheiro e falei, quer saber, vou deixar esse hipopótamo afundar. E aí ele chegou no momento que o hipopótamo desapareceu da cabeça dele, ele chegou à conclusão que a jogada dele tinha que ser tomada por intuição e que ele tinha que seguir o que ele acreditava. Fez a jogada de cavalo, ganhou uma partida espetacular. E engraçado é que dia de admiração por ele leu os jornais no dia seguinte, nessa época, provavelmente xadrez, meados de década de 1970, era o esporte mais popular na União Soviética, mais do que futebol, hockey do gelo, o que quer que seja. Então ele leu no jornal os comentários dessa partida e lá estava escrito: jogador Mikhail Tal, depois de refletir durante 40 minutos, fez um sacrifício de cavalo milimetricamente calculado e ganhou a partida. Então, nem tudo é o que parece ser. Esse exemplo eu acho interessante, mostra a importância da intuição e como mesmo meios assim, espetaculares podem ter lapsos de concentração. Isso é uma coisa normal que a gente tem que aprender a vencer. Como vencer lapsos de concentração? Tá? Novamente, eu vou falar para vocês que o que eu falo aqui não é uma receita de bolo. Não existe receita de bolo para você ser um vencedor no esporte. Tá? O que eu falo é da minha experiência, as coisas que eu vivi e que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Primeira coisa que eu acho importante é você treinar em situações extremas. O Botvinnik, aquele daquela imagem que tinha ali, ele treinava da seguinte forma, muitas vezes. Ele ligava o rádio, colocava um gênero musical que ele odiava, deixava tocando e ficava estudando xadrez. Tá? Então ele se acostumou a treinar em situações adversas, de forma que quando ele ia naquela calmaria, o silêncio obrigatório de um salão de jogos, ele estava na mente dele treinado até em situações adversas. E a outra coisa que eu, ao longo dessa minha caminhada, eu acredito que sempre me ajudou e pode ajudar muitas pessoas, é você se acostumar a dar o seu máximo nesses momentos de falta de concentração. Especialmente você colocar a sua mente para trabalhar no máximo de velocidade. É difícil explicar para vocês como isso funciona no xadrez, mas basicamente você acelera tanto a sua mente na hora de fazer um cálculo, na hora de gerar uma estratégia, que ela não tem tempo de se distrair com outras coisas. Eu vou dar um exemplo que talvez possa ser interessante no dia a dia de vocês. A mesma coisa acontece quando você está lendo um livro, por exemplo, tá? Ou lendo um material. É muito comum isso daí. Quando você está lendo extremamente devagar, a sua mente acaba muitas vezes viajando, né? Você pensa todo tipo de coisa, né? Você não consegue se concentrar. Quem tem o hábito de ler muito rápido, ou que treina leitura dinâmica, que faz esse tipo de treinamento, percebe que à medida que você aumenta a sua velocidade, você tem que trabalhar num grau de concentração tão elevado que a sua mente não tem tempo de pensar em outra coisa. Então você acaba se acostumando a atuar no nível máximo de concentração. Então o seu nível de retenção aumenta, tudo melhora. Né? Mesma coisa, a filosofia que eu tenho seguido no xadrez. E eu acho que cada um deve se perguntar como pode ser utilizada essa ideia para você melhorar quando você tiver com alguma deficiência de concentração. Mikhail Tal do hipopótamo é esse daí, tá? Com esse olhar enigmático. Ele, na verdade, ele era
jogador tão, outro também desse que tinha tão brilhantes, e com esse olhar dele parecia que hipnotizava o seu adversário. Vocês podem se procurar no YouTube, procurar em Mikhail Tal, vocês vão ver uma foto histórica que o adversário dele usou óculos escuros, porque ele dizia que o Tal hipnotizava o seu adversário, então ele jogou com o Tal de óculos escuros e perdeu uma partida espetacular, está publicado em todos os livros de xadrez. Então não foi exatamente por isso que ele vencia. O que eu quero dizer para vocês, criatividade no xadrez expressa principalmente você tomar decisões, soluções criativas no momento crucial das partidas, no momento que você tem que surpreender o seu adversário, e principalmente não seguir simplesmente o que está no livro. Tá? Hoje a teoria de xadrez ela se desenvolveu tanto, eu acho que é uma das atividades, eu não tenho dados exatos para passar para vocês, mas das publicações literárias, todas as atividades que existem, o jogo de xadrez está certamente entre as 5 que tem mais livros publicados. Então a teoria de xadrez ela se desenvolve muito. Muitos jogadores jogam tudo pelo livro, acabam não desenvolvendo sua criatividade. E isso daí atrapalha, porque não só no xadrez, qualquer esporte, a pessoa precisa desenvolver esses caminhos alternativos. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho muitos alunos de xadrez, e a primeira ideia que eu passo para eles é que você não pode robotizar a sua tomada de decisões e a sua vida, especialmente. Você não pode simplesmente pegar o livro e reproduzir esse livro sem ter nenhuma ideia do que ele está falando, tá? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem muitos problemas realmente para mudar essa mentalidade. Essa é uma mentalidade que vem muito dessa nova geração, principalmente com o computador. O computador hoje em dia, você rapidamente aprende novas estratégias, você joga com o computador pode te ensinar muitas receitas, e os jogadores se preocupam mais em decorar essas receitas do que criar uma coisa nova, ou criar uma coisa que ajude no momento da tomada de decisão. Então, é importante desenvolver esse senso crítico, a sua imaginação, para você ser um vencedor. Quero mostrar um vídeo para vocês. Esse daí é o Magnus Carlsen, ele vai mostrar para a gente o elemento competitividade. Ele é sósia daquele ator de Hollywood, Matt Damon, na minha opinião, mas bem parecido. Ele atualmente é o melhor jogador de xadrez do mundo, tá? Número 1 do mundo, ele é muito novo, ele tem 22 anos. Ele é da Noruega, ele não é de nenhum dos grandes centros de xadrez do mundo. E ele veio quebrar aí também uma série de mitos de que o xadrez só se desenvolvia nesse bloco de leste europeu, ou que para você jogar xadrez muito novo era muito difícil. Enfim, ele é considerado o Mozart do xadrez por tudo que ele fez, como ele conseguiu se desenvolver mesmo muito jovem. E como vocês podem ver na expressão dele, uma grande característica dele é essa vontade de vencer. Ele ganha situações que você... Sabe quando você vê um jogador, parece que ele ganhou na raça, né? Isso tem em outros esportes, é muito fácil a identificação. Ele ganha várias partidas de xadrez assim. E eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho muito interessante e que ele ilustra várias coisas dessa de atitude mental que eu falei para vocês. E ele vai... Tem um outro personagem que está aqui nessa palestra. Vocês vão ver o encontro dele com o Magnus Carlsen quando o Magnus tinha 12 anos. Então, ver se eu passo aqui. Esse não tem legenda. Esse não tem legenda, pode botar para rodar. Magnus managed to draw against Kasparov. Kasparov couldn't beat Magnus. It's a little bit like
o Magnus no programa. And then come back and just one move. Yeah, he was taking a long time in opening. Ninguém está entendendo essa coisa, porque ele perguntou o seguinte, ele falou, pô Magnus, você ficou em pé, você ficou em pé e deixou ele jogando. Ele falou, eu estava gastando muito tempo, não sei porque ele estava pensando tanto. Basicamente foi isso que ele quis dizer. E olha, esse é o Magnus com 12 anos, vocês provavelmente observaram o olhar assassino do Kasparov, o garotinho de 12 anos. Então, o normal seria ele estar extremamente assustado nesse momento, né? Vocês viram que ele não estava nem aí, né? Ele estava fazendo você, essa foi uma partida de ritmo rápido. Era 30 minutos para cada jogador só, aí ele se levantava, sentou uma hora, fez o lance na hora que ele sentou, não estava nem aí para o Kasparov, né? Essa partida terminou em empate e foi uma sensação na época, né? Tanto que eles botaram para rodar esse vídeo daí. Então, deu para ver muitas coisas com esse vídeo, né? Primeiro, a confiança do Magnus desde criança, deu para ver a vontade de vencer de ambos os jogadores, isso está sempre explícito na cara do Kasparov, né? E o Magnus não estava nem aí para isso. Esse é o tipo de coisa que você precisa para ser um vencedor do esporte, né? Esse tipo de atitude, muito além do talento absurdo que ele sempre teve, se ele não tivesse essas qualidades, ele não conseguiria ter vencido. Deixa eu passar de novo o vídeo. Olha a cara do Kasparov, faz, foi engraçado. Ele está muito preocupado, vamos ver a posição. Chega, faz a jogada, nem sentou no tabuleiro direito. Tá bom, já parar aí. O Kasparov, além de fazer um dos jogadores que mais usavam truques psicológicos, entre aspas, ele, enfim, chutar debaixo da mesa ele não fazia, mas ele batia a porta, fazia caretas, fazia... Xadrez é um jogo muito psicológico, como eu falei para vocês, e o Kasparov é a mestre disso daí. Então, vamos isso. Uma coisa que eu acho muito importante quando você quer trabalhar esse aspecto de competitividade, vontade de vencer na sua vida, é você descobrir exatamente contra quem você compete, tá? Porque muitas vezes você precisa saber quem é o seu adversário, tá? Isso parece simples, mas por exemplo, o que vocês acham? Muitas pessoas elas preferem, elas têm mais motivação em ganhar marcas pessoais do que vencer especificamente um adversário, tá? Então, eu li uma entrevista recentemente do César Cielo que ele fala que a motivação dele não era ser o primeiro, assim, vencer fulano de tal. O que ele queria, a motivação dele era melhorar as marcas pessoais. O que vocês acham, pelo que vocês observaram aí dessas figuras dos xadristas que eu mostrei para vocês? O que passa na cabeça desses campeões mundiais? Eles querem vencer, derrotar alguém, ou eles querem simplesmente jogar bem, melhorar uma marca? Definitivamente, os jogadores de xadrez, eles querem vencer, né? Eles querem mesmo derrotar alguém. Isso daí é característica de todos os campeões mundiais de xadrez. Eu também tenho muito mais prazer em vencer uma partida do que simplesmente jogar bem. Inclusive tem jogadores que se vangloriam de vencerem quando não estavam assim tão bem, esse tipo de coisa. Mas essa vontade de vencer, ela é importantíssima, tá? Mas você precisa saber contra quem você compete. Então, muitas vezes você, como é um atleta, você quer melhorar suas marcas, né? De outra forma, você quer, sei lá, ler mais rápido, você quer tirar notas melhores, enfim. Você tem que criar essa competição, descobrir contra quem você compete, fundamentalmente. Encerrar, assim, os temas que eu queria abordar com vocês, eu falar da importância da intuição. Vocês viram que a intuição apareceu ali na historinha do hipopótamo, e a intuição, eu diria que é talvez uma das ferramentas mais importantes no sucesso de uma pessoa, no xadrez, na vida, em qualquer atividade, e mais renegadas também. As pessoas menosprezam muito a importância da intuição, de você confiar nos seus instintos, tá? Eu, em 2002, tive a oportunidade de passar 2 semanas em Moscou,
treinando com, que é tido como o melhor treinador de xadrez do mundo. O nome dele é Marco Forest, russo, também trabalha nessa escola soviética de xadrez. E no primeiro dia que eu fui treinar com ele, ele fez o seguinte exercício, muito interessante. Ele tinha uma série de posições, de exercícios de xadrez que ele colocava para me dizer exatamente qual era a minha deficiência. Tá? E eu, muito ingênuo, achando que ele ia trabalhar, bom, uma das minhas 1000 deficiências como jogador, mas especialmente eu pensava que ele ia trabalhar a questão dos sinais de jogo. E o Dvoretsky, ele me disse, depois desse diagnóstico dele, que eu tinha um problema com o tempo. Eu não conseguia tomar decisões com pouco tempo, e a minha tomada de decisões estava muito pouco prática. Eu não estava administrando bem o fator tempo, que isso era uma deficiência de intuição. Foi uma grande surpresa para mim, porque eu imaginava que a intuição poderia ser treinada. Então, eu pensei que você tinha que trabalhar sempre a parte técnica, né? Como você vai treinar a intuição? Alguém tem alguma ideia de como você treina os seus instintos? E ele fazia um exercício muito interessante comigo. Foi o que a gente ficou treinando, sei lá, uma semana só isso. E eu acho que esse exercício pode ser adaptado aí na vida de vocês e outras atividades. Ele me dava uma situação que eu tinha que tomar uma decisão e ele me dava pouquíssimo tempo. Tá? Não sei, uma situação muito complicada que eu precisaria pensar, por exemplo, 30 minutos para chegar a uma decisão, ele me dava 3 minutos. E ele falava, pensa nessa posição, anota o seu lance e me mostra. Então eu ficava lá, pensava. Não conseguia organizar nada, claro, muito pouco tempo, anotava alguma coisa e mostrava para ele. Aí ele falou, beleza, agora eu vou te dar 10 minutos. E você vai pensar novamente nessa mesma posição e vai de novo anotar o tempo, a jogada que você faz. A gente repetia esse processo. E ele fazia isso às vezes 2, 3, 4, 5 vezes, com a mesma situação, a mesma tomada de decisão. E ele ia me mostrando como minhas decisões variavam conforme eu tinha muito ou pouco tempo para tomar uma decisão. Tá? E isso daí foi diagnosticando passo a passo os meus problemas de como eu estava utilizando o tempo. E esse é um treinamento que pode ser utilizado aí, vocês, quando tiverem algum problema, alguma decisão para tomar, que vocês não têm informação suficiente, que não têm o tempo suficiente para tomar essa decisão, esse mesmo tipo de exercício pode ser tomado. O que acontece é que depois desse treinamento eu melhorei muito o meu jogo, especialmente partidas rápidas, que sempre tinha sido uma deficiência clara do meu jogo. E foi uma das coisas que eu adaptei assim, no meu treinamento diário, uma das maiores lições que eu ganhei no treinamento de xadrez, que confiar nos seus instintos é uma das coisas mais importantes para o sucesso, porque é uma coisa que você pode treinar. E gostaria de encerrar para vocês mesmo para quem aqui não conhece o jogo de xadrez, nunca teve a oportunidade de jogar, e mais uma declaração de amor, diria assim, do jogo. Eu acho muito interessante se vocês, alguns de vocês, pudessem conhecer o jogo de xadrez, que é realmente uma atividade apaixonante. Vocês vão ver que pode ser incorporado como um passatempo interessante na vida de vocês. Eu me considero felizardo porque eu sempre fui apaixonado pelo jogo, aprendi desde cedo e posso dizer com todas as letras que eu trabalho com o que eu gosto. Tá? Então, eu gosto dessa adrenalina de enfrentar um adversário que eu quero vencer, essa vontade que eu tenho também de vencer nas competições, gosto dessa tensão antes de uma partida decisiva, eu gosto de viajar, ter que me preparar para jogar um torneio mesmo em locais muito distantes e exóticos e viver essa adrenalina de xadrez profissional. E eu gosto de, sobretudo, todo dia estar ali pensando em novas estratégias, me dedicando ao jogo. Eu acho que é um passatempo extremamente saudável. Eu sei que aqui poucos têm aspiração para querer entrar em campeonatos de xadrez, mas quem tiver a oportunidade de aprender um pouco sobre o jogo, quiser aprender como movimento as peças, incorporar esse jogo como um passatempo saudável, tá? E se alguém quiser mais informações também sobre a minha carreira, sobre materiais de como você pode melhorar o seu jogo de xadrez, esse tipo de coisa, esse é meu site pessoal, todas as informações aí da minha carreira estão lá e espero que essa palestra tenha despertado o interesse do jogo em vocês e também contribuído para quem quiser aproveitar alguma dessas técnicas e outras atividades do dia a dia. Muito obrigado a todos pela presença.
feita. Aproveita, pergunta sobre a preparação dele. Ninguém? Bom, assim sendo, agradeço a presença de todos, especialmente do Rafael Leitão aqui. Muito obrigado a todos.